para ingressar nas hostes deste movimento guerrilheiro. Conte-nos um pouco este seu percurso. Bom, muito bem. Olha, Mano Irene, eu nasci, digamos assim, numa família muito intimamente ligada à Frelimo. Tornei-me membro deste partido por uma questão, vamos dizer assim, congénita, não é? Uma questão hereditária, não é? Eu recordo-me. Conseguem ouvir? Vamos ouvir, perfeito. Ok, está bem. Tornei-me membro do Partido Frelimo porque na altura o meu mentor político, digamos assim, que era um avô meu que já está falecido, chama-se Boaventura Boano, que foi muito amigo do Armando Guebuza. Ele é que trouxe o fotógrafo e mandou-me sentar numa cadeira, tirou uma foto, nem me disse sequer para que aquilo servia. E 2 dias depois entregou-me o cartão e disse que está aqui o cartão da tua família. Que é cartão, portanto, só para mostrar que eu nasci. Portanto, nasci no Partido Frelimo. Cheguei a militar, digamos, um pouco na juventude. Tive uma missão não cumprida. Estava ligado digamos assim, estava ligado à mobilização. Nessa altura, o secretário da mobilização era o Edson Macuapa. Tinha uma missão específica na altura, que era fazer a ligação entre o partido e os sindicatos bancários, porque eu sou funcionário bancário há muitos anos. E depois disso, tornei-me comentador de televisão, numa televisão que é a Miramar. Curiosamente, num programa em que eu era comentador residente e o entrevistador era o Daniel Chapo, agora que foi colocado como presidente da República pelo Conselho Constitucional e pela UIR, né? A nossa UIR aqui chamamos da Polícia de Intervenção Rápida. E depois, nesse programa que eu estive na Miramar, começo um pouco a ser um pouco crítico ao partido que eu pertencia. Fui chamado numa das vezes para uma reunião por volta das 20, 21 horas para o Comitê Central da Frelimo para ser interrogado porque que eu em televisão, sendo um membro da Frelimo, fazia comentários muito críticos. Eles até diziam, a tua análise até é interessante, né? Porque eu sempre fiz análises muito informadas, baseadas nos dossiês, baseadas em fatos, em números. Eu sempre gostei de fazer análise com base em documentos, em dossiês. Então eles diziam que a tua análise até é interessante, mas você não pode esquecer que você é do partido. Então, depois disso, tivemos várias etapas que vou aqui saltar e acabei saindo da televisão Miramar e passei para uma outra televisão que chama-se TIM. Depois da TIM, tive também algumas situações, passei para a STV. A STV era a maior televisão privada e a primeira televisão privada, ou a primeira televisão de grande dimensão privada em Moçambique, num programa que chamava-se Pontos de Vista, que foi um programa que deu-me a oportunidade de ter uma exposição pública muito grande. E até essa altura, até 2008, eu era membro da Frelimo. Portanto, só em 2013 eu fui convidado pelo presidente, na altura do MDM, o David Simango, mas em contato direto com Lutero Simango, que é o atual presidente do MDM, que era para eu entrar, candidatar nas eleições autárquicas de 2013 para o Conselho Autárquico da cidade de Maputo. Portanto, para ser o mayor, para ser o presidente da cidade, da capital de Maputo. Essa é a primeira vez que eu entro em política ativa, depois de muitos anos no ativismo social, no ativismo político e no ativismo também cultural, que eu também fui colunista da maior revista literária do país, que chama-se Lua Nova. Então, passei pelo ativismo cultural, ativismo social, ativismo político, depois passei a comentador de televisão. Só depois deste percurso é que eu engreno pela primeira vez na política ativa em 2013. Então, em 2013, nessa altura, desmembro naturalmente do Partido Frelimo e me associo ao MDM. E do MDM estive na concorrência para o município de Maputo e ganhei as eleições, todo mundo sabe disso, eu ganhei fortemente as eleições.
mas houve roubo gritante dos votos nessa altura, e eu passo depois, em 2015, passo para a Assembleia da República. Então já vem a ser roubado há muito tempo. Há 10 Vem a ser anos. roubado há muito tempo. Há 10 anos. Portanto, muita gente não sabe disso. Há 10 anos. 10 não, 12 anos, né? Vamos lá, de 2013 para cá. Então, eu depois passo em Exato. 2015. 2015 eu passo para a Assembleia da República, que vocês acham que aí chamam Assembleia Nacional, né? E como deputado do MDM. E estive no MDM de 2015, por 3 anos apenas. Em 2018, acabo passando pela Renam, mas convidado pelo líder lendário da Renam, que é o general de 5 estrelas, Afonso Macacho Maceta de Lhacama. Ele já vinha me namorando já há muito tempo, tentando convencer-me para eu entrar para a Renam. Em 2018, estou a saltar muitas etapas, que talvez não interesse aqui detalhes. Em 2018, aceito passar do MDM e passo para a Renam. E nessa altura, eu entro em 2018 convencido e também chamado para essa missão, que era para recandidatar-me a presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo. Mas nessa altura, a Frelimo e a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional tudo fizeram para bloquear a minha candidatura, porque eles sabiam que, de forma insufismável, eu ganharia as eleições em 2018. Portanto, bloquearam, impediram-me de concorrer em 2018 para a eleição autárquica para a cidade de Maputo. Isso Em 2000... foi uma decisão judicial. Sim, foi. Foi através de Portanto, uma decisão judicial. Sim, porque Correto? o recurso chegou ao Conselho Constitucional, não é? Penso que em Angola vocês chamam de Tribunal Constitucional. Portanto, o recurso chegou ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional validou, digamos assim, o absurdo que tinha sido decidido pela Comissão Nacional de Eleições. Então, em 2019, eu, digamos, concorro, portanto, participo nas eleições de 2019, e em 2020 eu entro como deputado. De novo, pela segunda vez, entro como deputado na Assembleia da República, desta vez pela Renam. E coisa curiosa é que eu, no meu primeiro mandato como deputado pelo MDM, eu assumi as responsabilidades de relator da bancada em 2015. Em 2020, quando eu entro para a Assembleia da República renovando o mandato, entro também como relator da Renam. Há um jovem, há um deputado que gostava muito de brincar e dizia assim: olha, Venâncio, você é o único moçambicano, o único deputado em toda a história democrática deste país que foi relator de 2 bancadas consecutivas. E então, depois há vários percursos na Renam, em 2023. 2023. Venâncio, conte-nos um pouco. Por que Djacama, tendo assinado os acordos de Roma, chegou a ser quase linchado em Maputo, tendo que se refugiar de novo na mata? Os acordos não são vinculativos, não são para cumprir, as partes não cumprem, ou a Renamo é que não cumpre? Olha, os acordos não são cumpridos pelo Partido Frelimo, não é? O Partido Frelimo nunca cumpriu acordo nenhum. Espero que cumpram este último. Logo depois da independência, isto é, antes da independência do país, em setembro de 1974, assinou-se o famoso Acordo de Lusaka, na Zâmbia, que era o acordo que permitiu a formação do governo de transição, portanto, do governo colonial para o governo, digamos assim, da Frelimo, após a independência. Esse acordo de Lusaka, ele previa uma série dava algumas garantias que deviam ser asseguradas após a independência. Por exemplo, a garantia do direito da participação política, isto é, a existência de partidos políticos, a marcação das eleições multipartidárias estava lá previsto,
Estava também previsto uma série de direitos, como, por exemplo, o direito ao culto, o direito à associação, o direito econômico e tantos outros direitos fundamentais. Isso em 1974, esse acordo previa isso. Em 1975, depois da independência, a Frelimo pegou o acordo de Lusaka, rasgou o acordo de baixo para cima e da esquerda para a direita, e destruiu tudo aquilo, e proibiu a liberdade econômica, portanto, tornou proibido formar partidos, formar associações, formar empresas, portanto, a liberdade econômica, e até a liberdade de culto. De culto. Depois, que permitiu a, perdão, permitiu a transição do monopartidarismo para um sistema. Permitam-me beber um bocado de água, estou com a garganta arranhando. Permitiu a transição do sistema monopartidário para o sistema multipartidário, portanto, a Constituição de 1990 marca, digamos, essa transição constitucional, mas tudo o que foi acordado em Roma, sobretudo as questões fundamentais que tinham a ver com o protocolo da segurança, por exemplo, o protocolo da segurança, mais concretamente, os aspectos ligados às forças residuais da RENAM, os comandos da RENAM, nunca foi cumprido, e chegamos até o ponto de, anos mais tarde, o próprio presidente Chissano, que foi o signatário dos Acordos de Roma, de gabar-se numa entrevista pública, dizer que ele gabava-se de ter enganado o Afonso Dhlakama. Portanto, chegou até a gabar-se disto. Portanto, com o Dhlakama não se cumpriu nenhum dos acordos, foram assinados vários acordos depois, que nunca se cumpriram esses acordos. Veio o Sufo Momad, e até hoje, como vocês sabem, ele já veio várias vezes a dizer que a Frelimo não cumpre com os acordos, sobretudo na parte mais sensível que tem a ver com os homens residuais, portanto tem a ver com os comandos da RENAM. A Frelimo nunca cumpriu acordo absolutamente nenhum, sempre procurou ganhar vantagem nesses momentos de pausa para se reforçar e usar a sua força repressiva contra a população. E a parte mais interessante, se calhar a parte mais sensível, são os protocolos que têm a ver com a parte econômica, as questões econômicas e as questões sociais. Essas é que nem sequer uma única linha, isso nunca foi cumprido. Isso nunca foi cumprido, até hoje. Portanto, essa que é a grande questão. Portanto, o regime, digamos que centralizado no Partido Frelimo, nunca cumpriu acordo absolutamente nenhum. Mano William. Opa, parece que estamos... Agora é que eu não consigo ouvir. Eu não estou a ouvi-lo. Não me consegue ouvir agora? Agora sim. O que é que existiu de ganhos depois dos acordos de Roma? Melhor, o que é que faltou e falhou depois dos acordos de Roma, excluindo a incorporação dos militares da Renamo na polícia, no CIR? O que é que falhou? Por que é que não houve uma melhor coabitação com as outras forças políticas, tendo como princípio a violação dos acordos de Lusaka, que permitiam o multipartidarismo? E depois o que é que falhou? Por que é que nunca há, de facto, alternância? Uma crónica incompetência das oposições em Moçambique? Olha, se calhar seja um pouco isso, Mano William, não seja um assunto particular e, digamos assim, centralizado em Moçambique ou em Angola. É uma questão muito mais alargada, muito mais séria. A grande questão em Moçambique, o que é que falhou, a pergunta que o William coloca,
Uma das questões fundamentais é que o nosso sistema eleitoral, eu não sei se consegue me ouvir, porque eu via o nosso sistema eleitoral, ele nunca, na verdade, sofreu uma reforma. O que aconteceu com o sistema eleitoral, ele teve revisões muito pontuais, alterações também pontuais, mas nunca houve uma reforma no sentido de algo estruturante e estrutural ao nível do sistema eleitoral e da legislação eleitoral que permitisse a alternância democrática. Dar-te 2 exemplos. A maior parte das revisões que nós fizemos do nosso pacote legislativo, da nossa lei eleitoral, essencialmente, ele centralizava-se em, digamos assim, rever a composição dos órgãos da administração eleitoral. Portanto, há um órgão político, que é a Comissão Nacional de Eleições, e há um órgão técnico, que é o STAE, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Estes órgãos, na verdade, eles sempre foram compostos de uma proporcionalidade partidária dos partidos que têm representação parlamentar, e as revisões essencialmente discutiam a composição dos órgãos. Dizendo isto de uma maneira mais simples, mais plástica, mais compreensível, como gostam de dizer em inglês, understandable, é dizer que discutiu-se mais as posições, as regalias, os taxos, os salários, os ganhos particulares para o partido e para as pessoas que estão na negociação. Eu tenho que dizer isto de uma forma muito clara. E isto acabou sendo, primeiro, criando um ciclo vicioso de estarmos constantemente a falar da lei eleitoral e do sistema eleitoral, que é inoperante, mas nunca se fazer uma revisão ou uma reforma estruturante desse sistema eleitoral, que nunca foi feito. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, este paradigma de se olhar para o sistema eleitoral apenas no aspecto colegial, isto é, de quem faz parte de que órgão e como é que distribuímos os lugares, isso levou a uma espécie de legitimação da situação ilegal, ilegítima, inconstitucional que a Frelimo usou sempre para se manter no poder. E mais, acabou também sendo a legitimação dos cíclicos, contínuos e sistemáticos golpes de Estado que a própria Frelimo fez. Porque, na verdade, o uso do Conselho Constitucional e da administração eleitoral para adulterar resultados, para fazer fraudes, no fundo é um golpe de Estado. É um golpe de Estado, não no sentido clássico. Exato. Não, mas agora o sentido clássico dos golpes é mesmo constitucional. Deixou de ser os golpes de caserna, já não saem os militares da caserna, basta saírem os júris bajuladores, ou seja, juristas bajuladores, e os homens de toga. São estes os verdadeiros golpistas neste momento. Mas vamos passar a palavra a Anselmo Codumola e depois a Isidro Fortunato, que querem também colocar-lhe uma questão. Boa noite, Anselmo. E boa noite, Isidro. Boa noite, Dr. William. Boa noite, Venâncio Mondlane, presidente Venâncio Mondlane, e boa noite, Cota Anselmo. Espero que aqui que estejam todos bem. Estou aqui a acompanhar a conversa com muito interesse e revelo que está a ser muito interessante. Obrigado aí, Cota William, por conduzir essa conversa, e ao Venâncio Mondlane sempre pela assertividade aqui. Ok. Obrigado, Mano Isidro. Anselmo, o teu minuto. E a tua primeira questão. Primeiro quero saudar efusivamente o engenheiro Venâncio para lhe felicitar pelo combate que tem vindo a travar
e dizer um prazer, uma honra voltar a lhe ver e a confabular com ele, porque este canal TV8 foi o precursor de um ensaio de um candidato presidencial. Foi neste canal que, quase na brincadeira, nasceu a ideia que hoje brotou, de facto, uma felicidade para o mundo. E os nossos parabéns, felicidade e muita saúde. Obrigado. Eu não gosto de colocar questões porque eu sou um comentador, mas se calhar vou colocar uma e talvez outra questão como consideração no fim. Primeiro, quero saber como é que o engenheiro está a se sentir, e eu já retirei esta patente de engenheiro porque o senhor Presidente da República, fruto do apoio popular, e já dizia o doutor Sadini que o apoio popular não se improvisa, é uma realidade, é um facto, que o senhor Presidente tem consigo e à sua volta uma massa, uma moldura humana significante, quase que 90% da população moçambicana está consigo. Saudamos também o encontro que teve com o presidente imposto, não sei se assim o nome passa, porque para nós o presidente é o engenheiro Venâncio, no sentido de resolver e acautelar problemas que, de facto, afligem a sociedade moçambicana. Bom, a questão que eu colocaria numa primeira fase era de saber quais são os próximos passos e o que de facto, a direção do presidente está, de facto, a idealizar, e qual é a relação que tem com o partido Podemos, uma vez que também vimos aquilo que se passou, nomeadamente com o senhor Forquilha. Talvez o presidente terá a oportunidade de nos esclarecer se de facto houve um aliciamento, porque aqui nós passamos nesse canal, passamos em primeira mão a notícia de que houve... Anselmo, mais síntese. Anselmo, mais síntese. Era só mesmo essa questão que eu gostaria de colocar. Duas questões apenas que eu queria colocar ao presidente. A consideração será para o fim. Então, muito obrigado. Vamos à resposta do engenheiro Venâncio. Olha, muito obrigado, Mano Anselmo. De fato, também eu retribuo, reafirmo o prazer recíproco de estar aqui também a partilhar consigo esta tela, esta conversa. Para além de termos estado na altura da forja da candidatura presidencial, também temos tido muitos contactos via WhatsApp e trocamos muitas ideias, das quais eu agradeço, que tem-me dado também, como a gente diz aqui na gíria, muitas dicas, né, de como levar esta luta difícil, penosa, avante. Obrigado, Mano Anselmo. Em relação às questões que coloca, primeiro os passos a seguir. Bom, neste momento, conforme devem ter acompanhado, nós em Moçambique, nós estamos a ter quase que um genocídio aqui. A informação às vezes não passa muito bem para o exterior, mas para vos dar uma ideia, nós tivemos apenas de outubro, dia 21 de outubro de 2024, até o dia 23 de março de 2025, nós temos cerca de 600 pessoas assassinadas. E assassinatos à bala, e com alguns requintes de uma crueldade que só me faz recordar o Pol Pot ou qualquer coisa assim parecida. Nós estamos a ter em Moçambique valas comuns. Chegamos ao ponto, nos dois grandes cemitérios da cidade de Maputo, que é o cemitério de Lhanguero e o outro cemitério, que é o cemitério de Michafutene, a própria população se revoltar e passar a interceptar os carros, digamos, da funerária pública, que levava corpos para as valas comuns. E neste momento, está-se a arranjar formas alternativas de criar-se valas comuns fora dos cemitérios. Portanto, a situação era muito grave. Eu dei uma entrevista a um canal americano, que é o Sky News, e eu falei de existência de valas comuns em Moçambique, e eles disseram que, Venâncio, você deve estar a fazer propaganda, não é? Eu disse que isto não é propaganda. E eu levei-os para uma província chamada Tete,
no centro de Moçambique, e foram lá e testemunharam comigo e a minha equipa de imagem. Nós filmamos valas comuns, uma delas onde tinham 8 pessoas lá enterradas, incluindo 2 crianças, uma de 14 anos, outra de 16 anos. E fomos e entrevistamos as famílias lutadas. Portanto, esses requintes de crueldade incrível. Na província da Zambésia, por exemplo, as últimas 2 mortes que aconteceram, os jovens são assassinados a bala e depois ainda se colocou combustível sobre os corpos e foram carbonizados ainda vivos, feridos estes jovens. Portanto, tínhamos chegado a um nível em que isto realmente estava a virar uma carnificina. Os raptos e os sequestros eram todos os dias. Portanto, ficamos offline. Não sei se continuam online. Acho que estamos com alguns problemas. Agora está. Estamos com alguns problemas de comunicação. Acho que a net não está muito boa. Está retomado. Estamos a ouvir. Yeah. Estamos a ouvir. Sim. Então nós, olha, só no meu projeto político, agora já respondo ao Mano Anselmo, só estava aqui a fazer um pequeno introito que era para depois fazer sentido o que ia falar a seguir sobre o espaço a seguir. Só no projeto político, o meu projeto político que nós iniciamos agora, nós temos 3 relatórios que submetemos à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério do Interior, que de outubro até dia 23 de março, estou a falar apenas do meu projeto político, foram assassinados 47 jovens. 47 jovens. Portanto, estou a falar dos meus coordenadores provinciais, coordenadores distritais. 47 jovens assassinados da forma mais cruel, com requintes, eu acho que de uma desumanidade que é um pouco difícil de encontrar exemplos iguais, não é? Então, este foi o precedente, foi a situação que, digamos, infelizmente, levou a um grito de socorro generalizado das famílias que estavam a perder seus filhos sequestrados, desaparecidos, e houve um grito de que era... Ok, perdemos momentaneamente Venâncio Mondlane. A rede não está boa em Moçambique, tal como aqui. Já voltaremos ao contacto. Vamos fazer um pequeno balanço. Isidro, esta primeira parte e os problemas parecem-te que saem da mesma maternidade? Sem sombra de dúvidas, o lado siamês que a Frelimo tem com o MPLA é extremamente... tem uma semelhança terrível. E isso é preciso deixar muito claro, que embora eu sinta que o MPLA tem aqui alguns desdobramentos que eu acho que são extremamente perigosos, ok? Mas a Frelimo não deixa de ser tão perigosa quanto o MPLA. Portanto, eu acho que essa primeira parte, tivemos aqui uma série de respostas que nos ajudam a ter uma visão mais abrangente sobre o que realmente se passa em Moçambique e para nós compreendermos também aquilo que nós chamamos de gradualização de determinados processos devido à natureza do próprio Estado. É preciso compreendermos a natureza do Estado, do partido do Estado. Isidro, já voltaremos. Temos de novo o engenheiro Venâncio. Entendemos a quebra do satélite. Esperemos que eles nos deixem pelo menos conversar e deem liberdade às comunicações. A palavra de novo ao engenheiro Venâncio. Muito obrigado, Manuília. Foi uma pena. Eu sei que o Isidro estava a intervir, mas certamente que depois ele vai colocar a questão. Olha, então, indo agora straight to the point. Então, passos a seguir. Nós amanhã, justamente amanhã é quarta-feira, não é? Amanhã, quarta-feira, nós vamos submeter o nosso projeto político, portanto, a constituição do nosso partido político, por volta das 10 horas da manhã de Moçambique, acho que 9h30 em Angola. Vamos submeter o nosso projeto político
E vamos continuar a monitorar aquilo que é o acordo ou os pontos fundamentais do acordo que nós chegamos com o Daniel Chapo, que neste momento é o chefe de Estado, forçado pelo Conselho Constitucional e pelas Forças de Defesa e Segurança. E nesse aspecto, os pontos fundamentais que eu os considerei sacrais, primeiro é a suspensão de toda a perseguição e os assassinatos que estavam a acontecer em Moçambique de uma forma... Engenheiro Venâncio, já Sim, voltamos Manuel. já voltamos a esta questão. Agora, eu queria dizer-lhe que, em relação aos mortos e aos feridos, quer segmentos da sociedade moçambicana, como também, nos últimos tempos, angolana, o responsabilizam por estas mortes. Há quem, inclusive, o chamou de covarde. Um político angolano que, depois de fazer os anúncios, que tinha se ausentado do país e que teria havido um longo carrossel de mortes que se lhe é imputável. Qual é a opinião que tem sobre isso? Ok, olha, Manuel, considera-se um político covarde? Manuel, como bom jurista que é, sabe muito bem que essas acusações têm mais um condão político. Esse tipo de acusações, sabe que tem um condão político e que não tem nenhum sustento jurídico, não é? Porque se há morte, então vamos lá ver como é que foram causadas essas mortes. Quais foram, digamos, qual foi o móvel da morte? Essas pessoas morreram por quê? Elas morreram, na verdade, essas pessoas foram assassinadas. Se as pessoas foram assassinadas, significa que a pergunta que essa gente devia fazer é: quem são os assassinos? Ou quem são os que ordenaram o assassinato dessas pessoas? Então, isso aqui era importante verificar, não é? Isso aqui é fundamental. Tá? É muito fácil. Acho que até está com problemas de algum som. Então, era fundamental as pessoas fazerem uma pergunta. Essas pessoas foram assassinadas. 1. 2. Quem os assassinou? 3. Quem é que ordenou o assassinato? Isto é importante. Se tiverem resposta para essas 3 questões, naturalmente que vão dizer que a acusação que estão a fazer é uma acusação totalmente infundada, não é? Portanto, o que acontece? Eu gostava também de fazer aqui um pequeno reparo. Não é a primeira vez que eu promovo manifestações em Moçambique. Em 2023, quando nós ganhamos as eleições na cidade de Maputo, nós fizemos manifestações durante 40 dias, 1 mês e meio. Que as pessoas fixem isto, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Fizemos manifestações durante 1 mês e meio. Nós marchamos pela cidade de Maputo durante 1 mês e meio, reivindicando, protestando para a reposição da verdade eleitoral. Nessa altura... Então por que claudicou essa luta? A Renamo vendeu-se depois aos dignos da Frelimo? É que, de repente, vimos o engenheiro Venâncio anunciar para o dia seguinte a continuidade e, no mesmo dia seguinte, uma outra informação da Renamo. A Renamo considera que vendeu a vitória, a sua vitória na cidade de Maputo? Sim, quer dizer, na cidade de Maputo foi exatamente o que aconteceu. Portanto, nós estávamos dispostos a continuar com as nossas marchas, eram pacíficas, portanto, não se destruía bens privados nem públicos de forma nenhuma. Nós marchávamos e estávamos a arrastar cada vez mais pessoas. Olha, a cidade de Maputo é uma cidade, politicamente a gente chama da cidade imobilizável. Isto é uma cidade difícil de mobilizar pessoas para um propósito social ou político. Mesmo o próprio Partido Frelimo, que tem 50 anos de história de governação por aí fora, para conseguir ter 300 pessoas na cidade de Maputo a marchar,
tem que prometer bebida, comida, dinheiro, por aí fora. Portanto, é uma cidade muito difícil de mobilizar pessoas. Mas nós, na cidade de Maputo, estávamos a crescer e tínhamos chegado ao nível de arrastar no meio da cidade 7.000, 8.000, 9.000 pessoas nas marchas. Não é? Então, as pessoas estavam disponíveis para ir para além daquele mês e meio de marchas, mas infelizmente a liderança da Renamo mandou suspender as marchas e convocou, todos tinham sido eleitos para as assembleias autárquicas a tomar posse. Portanto, isto de fato para mim foi um balde de água fria, ou se calhar nem Sim, balde de água mas fria, mas foi um balde. engenheiro, diga-nos uma coisa, olhe nos olhos, olhando para a sua câmara, olhe bem para a sua Sim, sim. câmara, para nós ver, Eu gosto disso. aproxime-se um pouco Sim. da sua câmara, que é para a gente ver bem as suas feições faciais e os seus olhos. Não recebeu mesmo nada neste pacote. Regalias, de posições, o que quer que seja. Zero. Porque eu nunca, mas nunca aceitei colocar as minhas convicções, princípios em asta pública. Portanto, absolutamente nada. E eu digo isto, Mano William, porque não é um problema só eleitoral. Eu fui comentador de televisão durante muitos anos. E já na altura que eu era comentador de televisão e muito crítico, eu sempre fui aliciado. Essas coisas foram sempre um denominador comum na minha vida. E eu sempre fiz questão nos meus comentários na televisão de dizer: olha, ontem. E eu chegava a situações muito mais críticas. Uma das vezes eu cheguei a dizer o nome da pessoa que me tentou subornar. E toda a gente dizia: porra, isso é um perigo, isso aqui é grave. Você está a acusar um ministro de tentar te subornar-te. Epá, esse gajo vai te levar à barra do tribunal, epá, e você vai se dar mal. Mas esse ministro nunca teve coragem de abrir qualquer processo contra mim, porque ele sabia que eu tinha provas de que ele tentou me aliciar. E eu sempre falei disto. É por isso mesmo que em Moçambique as pessoas perguntam: mas olha, esse jovem entrou na política muito recentemente, só tem mais ou menos 12 anos de política ativa, como é que ele tem tanto entrosamento com a população? Como é que as pessoas acreditam muito nele? É que as pessoas acreditam nos exemplos. E digo-te uma coisa: as pessoas não acreditam em exemplos só de palavras. As pessoas querem ver atos concretos em que você foi desafiado e que você se fez prevalecer pela integridade. Então as pessoas querem ver exemplos. E as pessoas já viram em mim inúmeros exemplos de aliciamentos, de ameaças, de situações críticas. E que era muito mais confortável eu aceitar ser acomodado do que continuar a lutar. E eu continuei a lutar. Só para dar-te um exemplo. Ok, Sim. Nunca aceitou. Alfazema Absolutamente. critica-o e considera ser o engenheiro covarde. Abel Chivuco-Vuco, em Angola, também o considera covarde. Considera-se um político covarde? Claro que não, porque, olha, eles usam essa expressão porque eles sabem que toda a minha vida foi exatamente uma antítese disso. Então, isso é uma provocação psicológica, percebe? Porque eles próprios têm certeza e têm convicção de que eu nunca fui covarde. E então fazem essa provocação. Mas, por exemplo, em relação ao Alfazema, bem, o Alfazema está mais do que claro de que o Alfazema está a precisar mais de ajuda psicológica e psiquiátrica do que outra coisa. Portanto, nem vale a pena falar dele. Ele precisa da nossa ajuda, coitado. Agora, em relação ao nosso Mano Chivuco-Vuco, há uma coisa que em filosofia chama-se de crítica performativa. É o que está a acontecer com ele. Quer dizer, a crítica performativa o que é? É você critica severamente atos dos quais você também é praticante dos mesmos, não é? Então é aquele que tem medo da sua imagem no espelho, então prefere acusar o outro de ser feio porque ele não quer falar da sua própria feiura, não é? Então o grande problema, o Mano Abel, que é uma pessoa que eu respeito, eu lembro-me que eu já prevê com ele, acho que em 2016, quando ele esteve em Moçambique. Mas o grande problema do Mano Abel é que o que ele está a dizer acaba sendo uma grande contradição, porque ele, toda a gente sabe que foi uma pessoa que dedicou
boa parte da sua vida para a democratização da Angola, né? Pela luta pelo fortalecimento democrático em Angola. Mas mesmo assim, ele não conseguiu remover o MPLA. Então, se fazer uma luta que custou vidas, que é o caso da Angola, por exemplo, custou muitas vidas, o termômetro ser retirar o partido no poder ou não, então isso também aconteceu em Angola, que o MPLA não foi removido, mas muitas vidas foram perdidas. Então, se o termômetro é esse, eu acho que o caso dele é até muito mais grave do que o meu, porque ele tem muitas almas que foram perdidas que estão nas suas costas. Então, eu acho que é um argumento até muito mais benéfico e ajustado a alguém que tem a capa do MPLA do que alguém que se diz da Ok? oposição. Então, o caso do Mano Abel, eu acho que é um Vamos problema de atender. Vamos atender. inserção política, a perda de credibilidade política. Então, isto às vezes leva os mais velhos, a chamada dor do cotovelo, a ter algumas contradições, digamos assim, na sua própria personalidade e, digamos, dos seus posicionamentos políticos. Muitas vezes são reflexo de determinadas contradições internas, pelo fato de, ao longo do tempo, sentirem que estão a perder relevância política, estão a perder relevância social. Então, isso levanta, às vezes, inflamam-se internamente com pessoas que eles acham de que estão, digamos assim, com uma grande Ok. aceitação popular ou com uma grande inserção política, não é? É mais isso, né? É mais isso. Eu não fiquei Ok. ofendido. Eu não fiquei ofendido com a Belsi Vucu Vucu, porque eu, felizmente, como pastor, uma das coisas que a palavra de Deus diz é que existem dons específicos que são atribuídos àqueles que temem a Deus, em que eu posso perceber na alma dele mais as aflições, os medos, as frustrações. Então eu tenho que ser solidário com ele e não ficar zangado com ele. Então eu estou disponível a continuar a orar por ele e a fazer tudo para que ele possa sair desse poço de aflição em que ele se encontra. Ok. Antes de voltarmos à palavra si e ao Isidro, que tinha a palavra, com a permissão, porque o Isidro é da casa, vamos passar à nossa plateia, que inaugura este modo de modelo, e temos um jovem, vamos começar pelo ok, e depois passamos para o Luís Mendonça, que foi o primeiro a solicitar. Boa noite. Sim. Ok? Já temos, diga o seu nome e qual é a questão que gostaria de colocar. Fabião Val, famosinho, ativista, ação bom. Na verdade, queria primeiro agradecer, não é? Pela oportunidade dada. E agradeço tanto de estar aqui nesta sala, vir uma pessoa muito especial, qual é o Dr. William Tony. Na verdade, eu respondo primeiro. Sim. Caso Dr. Abel Silva. É de realçar que o Dr. Abel Silva, conforme nós acompanhamos, não fez ataque como muitos dizem. Eu não pertenço ao partido para já servir a Angola, sou da sociedade civil. E por outra, a UNITA, na pessoa do primeiro secretário, que é o primeiro presidente da bancada parlamentar da UNITA, Alberto Siaka, ter dito, primeira pessoa a dizer que quando houve esses conflitos todos que em Moçambique, primeira pessoa a dizer que o Venâncio Mondlane, dizendo que o Venâncio Mondlane estava fazendo um caminho que muitos não deveriam seguir. Então, eu fico muito triste olhando para os ataques que o Abel vem passando nesse momento. Não é? Quem fez os primeiros ataques foi a UNITA. Sim, certo.
Não, a minha questão é qual? Eu até. da- 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 eu, a princípio, eu daria um conselho. Eu queria dar um conselho ao Venâncio Mondlane e ao Dr. William Toledo. O que nós precisamos nesse momento é unidade. Se nós termos que estarmos unidos, estarmos unidos em Angola, conseguiremos tirar o EPLA do poder, tanto em Moçambique. Se nós estivermos desunidos, não conseguiremos chegar lá. Precisamos de unidade e não esses ataques diretas contra os nossos políticos. É isso que eu pretendo. Eu não consigo ouvir. Eu não consigo ouvir. Alô? Estão? Agora está melhor. O primeiro nosso companheiro aconselha a um estreitamento entre Abel, Mano William e Venâncio para o propósito de alternância e disse também que quem começou com os ataques foi Liberty Chiaca. Bom, nada mais do que isso foi a sua intervenção e conselho no final. José Luís Mendonça, escritor. Muito obrigado, quero agradecer ao William Toné e pelo engenheiro particular. Como escritor, também sou opinista, também não sei escrever. Eu quero toda a lógica disso. Se a lógica ainda estiver subindo de alto, toda a política, nós temos que ter uma oportunidade, em vez de ter um peça aqui igual, eu posso ter havia por que eles não excelente dinheiro? Por que não pegar? Estamos enquanto os indivíduos não estão percebendo que eles fazem não estão me eu próprio não sei claro que era uma coisa que eu estava sempre com dinheiro Ok? Vamos deixar responder e depois passamos para a segunda ronda e já vai intervir o colega. Os dois. Ele e depois aí o colega. Sim, senhora. Engenheiro Venâncio. O microfone Olha, é seu. Mano William, sim, Mano William, eu percebi a primeira questão, mas a segunda, penso que é do escritor José Luís Mendonça, eu não percebi porque a voz estava um bocadinho distorcida por algum problema técnico. Eu não sei, pode-me dizer em um minuto o que a Ok, questão que foi colocada ele vai anteriormente? repetir. Ele vai repetir de novo. Está bem, pelo menos fala com hoje, então. Dizer não. Eu não fiquei assim, Gustavo. Se agora em Moçambique ainda não longe nós teríamos a situação de democracia que há em Portugal, que seria o país colonizador, e aqui seria uma província de Angola, Moçambique, a província de Moçambique, teríamos o ambiente político de Portugal implementado aqui, que era uma colónia de Portugal, né? Então, teríamos uma democracia, os partidos que estão lá intitulados estariam aqui, e podia até haver um candidato daqui de Angola ou de Moçambique, podia ser candidato à presidência da República de Portugal, por ser o Império Português com as duas províncias aqui. É uma hipótese, né? Então, por que nós, sendo africanos, negros, independentes, estamos muito abaixo da democracia cá na antiga colónia? O que se passa nas nossas cabeças? Estamos amaldiçoados pelos deuses? Quer dizer, eu chego a um ponto que não entendo. Por que estamos assim, com ditaduras, quando, se fôssemos colónias, estaríamos melhor? É um paradoxo muito grande. O que é que pensa o engenheiro? Tá Ok. bem. Olha, tá, muito obrigado, muito obrigado. Olha, a primeira questão que foi colocada pelo meu irmão, que eu fugi o nome dele, mas eu penso que ele traz uma solução muito interessante. Que ele diz que, bom, era bom. Fabião Paulo.
Sim, Ancião. sim. O Mano Fabião, eu penso que ele teve uma intervenção muito feliz. Depois de tantas quesílias, tantas picardias que a gente assistiu, leu em relação aos pronunciamentos do Mano Abel, e eu penso que ele traz um posicionamento que me parece mais equilibrado, mais feliz, quando ele diz que, olha, por que nós não nos preocupamos com a unidade? Por que nós nos preocupamos em arranjar pontos de interseção entre nós que possam colocar-nos a contribuir melhor para esse fortalecimento democrático? Eu acho que isso aí, eu acho que vale a pena falar um pouco disso, senão este nosso debate político vai acabar ficando um debate confinado, por exemplo, às questões da net na área ou coisa assim parecida. Então, eu acho que de forma construtiva, eu acho que o nosso irmão colocou do que no período colonial. Quer dizer, eu acho que há questões objetivas, atenção, há questões objetivas que têm que ser abordadas. Por exemplo, o desenvolvimento industrial em Moçambique, que é uma matéria que eu estudei bastante. O desenvolvimento industrial em Moçambique, um pouco antes da independência, por exemplo, nos anos 60, era impressionante. Moçambique, por exemplo, nós éramos, competíamos com a Índia, por exemplo, na indústria do caju, por exemplo. Nós tínhamos uma indústria muito robusta do caju, que era das maiores do mundo. Portanto, éramos o segundo maior exportador de castanha de caju processada. Atenção, não estou a falar em bruto, processada, isto é, com valor acrescentado do mundo. Nós tínhamos vários produtos como o algodão, o sisal, uma série de monoculturas que éramos dos melhores do mundo. E os indicadores sociais, né? Estou a falar dos indicadores sociais, falam, por exemplo, da qualidade de vida nos anos 60, de longe, eram muito superiores aos que nós temos hoje. Estes são assuntos objetivos. Agora, há questões que são para o debate público, que é as questões que está a levantar aqui o Mano Luís Mendonça. Quer dizer, ou será que vale a pena este modelo, este caminho democrático que nós assumimos, ou se calhar temos que repensar a situação em que nós vínhamos um pouco antes da independência e com todas as questões que ele colocou, com as variáveis que ele colocou. Isso é uma matéria interessante para o debate académico, não é? Mas eu ressalto que há questões objetivas de indicadores sociais, de indicadores económicos e até indicadores de democracia que estão deteriorados. Isso são fatos, isso são questões factuais, não é? E o resto, eu acho que era melhor a gente realmente debater. E eu evito também estender-me um pouco nisso, porque na minha pré-campanha fui fazer o meu périplo pela Europa, e então em Moçambique, sabendo que não tinham argumentos para se me oporem, então diziam que não, o Venâncio está na Europa porque ele é um neocolonialista, então ele quer trazer os colonizadores para Moçambique, para fora. Então essa narrativa fácil, né, de atacar o homem, não atacando as ideias. Então eu não vou me aprofundar muito sobre isso, mas eu acho que é um tema interessante para o debate, é um tema atual, e nós vemos cada vez mais agigantar-se esta tese, ou pelo menos o debate comparativo, o que é a nossa vida hoje, o que era a nossa vida no período pré-colonial, ou no período colonial, queria dizer. Então, é um debate atual, interessante, que tem que ser feito, e penso que se calhar um dia, com historiadores, sociólogos, constitucionalistas, será muito interessante a gente abordar isso, né? Ok. Obrigado. Isidro, Muito bem. Primariamente, gostaria mais uma vez aqui de saudar o nosso convidado, o Mas, presidente eleito. Isidro, o que tu tens... Isidro, o que tu tens aí no corpo, que é uma manta? Não, é um casaco reforçado por causa do frio. Tá bem. Parece de altíssima qualidade, pá. Vais comprar um para mim, para próximo. Vou sim. Pronto, queria aproveitar e saudá-lo, o presidente Venâncio Mondlane, porque aqui a nossa linguagem é a mesma.
o presidente eleito legitimamente pelo povo moçambicano, e hoje temos alguém no poder que foi eleito pelo Conselho Constitucional, que funciona como uma ferramenta que cumpre aquilo que são as ordens e o projeto político da Frelimo. Isso aqui é inegável. Eu, claro, vou aqui trazer aqui uma perspectiva antes de fazer a minha pergunta. Eu acredito no processo de gradualização e dos ganhos, e eu acho que isso é muito importante nós levarmos em causa, dada a complexidade dos partidos e estados que se ergueram com as independências. Nós estamos a falar a dimensão de um partido-estado e a forma com que utiliza todas as ferramentas, todos os recursos do Estado para conduzir e facilitar a sua agenda política. E estados dessa natureza, eles são eivados de uma estrutura que eles chamam de soberania, que permite que que iliba a própria comunidade internacional muitas vezes de serem basicamente também autores morais daquilo que se desenvolve dentro dos países africanos, ok? Mas, no entanto, o que eu queria trazer aqui como perspectiva assente é que nós precisamos de olhar a questão de gradualização dos ganhos da luta. Moçambique hoje sofreu uma transformação a nível de consciência cívica e política sem precedentes na história africana. Isso é um ganho muito grande porque hoje o moçambicano sabe qual é o problema de Moçambique. Hoje o moçambicano consegue fazer um diagnóstico da realidade moçambicana e ele sabe qual é o problema de Moçambique. Então esse é um dos maiores ganhos dessa revolução, porque isso é mesmo uma revolução. O facto de nós não atingirmos propriamente aquilo que se pretendia realmente não quer dizer que a revolução se perdeu, porque o povo moçambicano despertou e tornou agora o processo da alternância irreversível. Isidro, o que é que se pretendia? Na tua opinião, o que se pretendia era a tomada da Ponta Vermelha, ou o que se pretendia é a percepção de que há um novo paradigma assente na vontade popular e com outro autor que não aceita colocar impressões digitais no manto da corrupção? Eu prefiro a segunda perspectiva apresentada pelo Cota William, simplesmente porque aquilo que aconteceu mostrava isso. E em último estágio, ok? A questão da Ponta Vermelha seria um resultado dessa primeira ação coordenada, que é o segundo espaço de informação que o Cota William nos traz, que é o novo paradigma, a consciência social e etc. A Ponta Vermelha seria uma consequência, ok? Eu acho que era mesmo assim e é dessa forma. Agora, há um ponto que é muito interessante aqui. Né? Nós conhecemos que esses partidos independentistas têm muitas artimanhas, etc. E eu queria deixar aqui um conselho ao presidente Mondlane, que é o seguinte: não se esqueça que houve esse cessar de hostilidades que foi muito importante. Não vamos nunca retirar a importância desse espaço de diálogo que se abriu, porque é importante. Porque o diálogo é importante mesmo, também, é importante. Mas, primeiro é que nós devemos ver que a Frelimo foi forçada a uma mesa de negociações. Se isso não é um ganho revolucionário, o que é que isso é? A Frelimo sempre foi extremamente arrogante na questão da unilateralidade na tomada de decisões, sem se importar com quem quer que seja. Quando a Frelimo é forçada a uma mesa de negociações, isso mostra que o povo está a atingir o poder popular. O poder popular está a se evidenciar. E isso é extremamente importante no processo que o povo moçambicano se predispôs. Os ganhos graduais estão à vista de todos. Mas também esse cessar de hostilidades está a permitir algo que eu estou a ver, um fenômeno que está-se a passar. A Frelimo está a tentar, por via de influenciadores digitais, ok, da mais variada espécie, de produzir a narrativa de que o Venâncio vendeu a luta. Porque os influenciadores não param de fazer statements sobre essa questão. E isso aqui é um trabalho, não podemos ver isso como algo que está a acontecer de forma esporádica. Okay. Isso é um trabalho que está a ser feito com a Frelimo de forma do que durante esse tempo de cessar hostilidades... Com síntese, Isidro. Sim. Com síntese, agora para terminar, senão também o engenheiro Venâncio vai se perder. Não, para sem sombra de responder. dúvidas. Eu só queria deixar aqui
rapidamente esse ponto, porque eu acho que o cessar de hostilidades tem dois lados que são extremamente importantes para serem avaliados. Primeiro é que é muito importante as negociações. O caso da Frelimo ser forçada a ir para uma mesa de negociações já quebra o espírito que a Frelimo tinha, mas também preciso olhar para esse momento como um momento mais estranho em que eles utilizam equipes cibernéticas para espalhar uma série de informações. Isso tem como vista também enfraquecer a popularidade do presidente Venâncio. É preciso prestar muita atenção nisso, porque eles continuam a fazer esse trabalho. Eu nunca vi tanta informação, eu nunca vi tantas lives que estão a ser feitas para tentar descredibilizar o processo todo de luta. Ok. É preciso que haja uma Ok. contramedida. A minha solução para isso é que é preciso que haja uma contramedida e que também existam indivíduos com coragem para fazer o trabalho contrário, para manter a narrativa do despertar popular, que essa é a verdadeira narrativa que existe em Moçambique. O resto tudo é fantochado, é fabricado. Agora, a minha pergunta vai... A minha pergunta que vai nesse momento é, presidente Venâncio, no âmbito que nós estamos aqui a observar,